Essa primeira aula é sobre aspectos teóricos de relações internacionais. E qual a importância de se conhecer a teoria? Bom, é por meio da teoria que você estabelece determinados padrões para compreender a realidade. Bom, teoria necessariamente não explica toda a realidade, mas ela serve como um elemento norteador para tentar entender o que está acontecendo. Em relações internacionais, a gente tem várias correntes teóricas de relações internacionais e hoje a gente vai tratar de algumas delas. Algumas que são tidas como as mais tradicionais. Hoje a gente fala em correntes muito de vanguarda, o pessoal de pós-estruturalista, essas coisas, eu estou fora, não é a minha área, eu não gosto disso. Mesmo porque vocês vão descobrir que eu sou realista clássico. A minha percepção é fundamentada, a minha percepção de mundo é fundamentada na corrente realista de relações internacionais. A gente vai apresentar as outras principais por um dever de ofício. Bom lembrar uma coisa, você pode ter afinidade com a corrente que achar melhor. Não é porque o professor é realista, tem uma perspectiva realista, que você vai ter que ter uma visão realista. É muito comum a gente ter alunos de diferentes percepções, de diferentes correntes. Mas já antecipo que a minha perspectiva ela é muito fundamentada na corrente realista. Não é absoluta, porque nada é absoluto, mas, a não ser ignorância humana, não é absoluta, mas tenta se adaptar às realidades, exatamente. Bom, então, importante conhecer a teoria, porque é por meio da teoria que eu tento entender a realidade. Distintas correntes, eu cito aqui idealistas, realistas, cientificistas, pluralistas, globalistas e neorrealistas. Vamos começar falando da corrente idealista de relações internacionais. Para a gente falar da corrente idealista de relações internacionais, a gente tem que fazer um breve histórico de quando surgem as relações internacionais como disciplina acadêmica, como disciplina independente. Até o início do século XX se estudava relações internacionais nos cursos de direito, de sociologia, de economia, ok? Alguma coisa na área de cursos de ciência política estavam começando também, mas relações internacionais era sempre um ramo vinculado a essas grandes disciplinas. E aí, nesse sentido, é a partir da primeira metade do século XX, é a partir de um evento que é chave no século XX, que se começa a estabelecer relações internacionais como disciplina independente. E esse evento é a Primeira Guerra Mundial. A partir da Primeira Guerra Mundial, em virtude do colapso por que passou o sistema internacional, em virtude do trauma gerado pela guerra nas nações ditas civilizadas do mundo, é que se decidiu, é que se teve motivos, pressupostos, razões para se começar a pensar num aspecto chave. Aspecto que quer dizer o quê? Por que se começou, por que se chegou àquela guerra? O que levou os homens a chegarem àquele conflito? E mais do que isso, o segundo aspecto, como evitar um novo conflito? Era a grande perspectiva de relações internacionais. É por isso que se estudava relações internacionais. Essa preocupação com a guerra. Como é que nós chegamos nesse ponto? E como é que nós fazemos? O que nós precisamos fazer? O que precisa ser entendido para que se evite um outro conflito? Era essa a perspectiva do final da Primeira Guerra Mundial. Veja, o mundo estava muito traumatizado. O mundo estava sofrendo um grande trauma daquele impacto que matou gente como nunca havia morrido na história, em conflitos. Conflito envolvendo não só exércitos, não só as forças armadas, mas população civil, novas tecnologias, avião, submarino, metralhadora em larga escala, guerra de trincheira, guerra estática, grandes conflitos, em alguns meses 500 mil mortos, 500 mil baixas. Então aquilo foi muito traumático. E para fechar a guerra, a tal da gripe espanhola, que dizimou uma parte importante da população do mundo, não de maneira tão intensa como foi, por exemplo, a peste negra na Europa na Idade Média, mas que chocou. A gente tem relatos de pessoas
da Terra do Fogo ao Alasca, morrendo de gripe espanhola, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto do mundo. Aquilo ficou muito traumático, aquilo traumatizou muito a humanidade e se associava muito à guerra como um todo.